Aos amigos, boa tarde. Este aqui é o 11º vídeo que eu faço. Iniciei os vídeos falando sobre o cloreto de magnésio e o problema da arritmia. Fiz também 2 vídeos sobre a questão política, ou 2 ou 3. E a semana passada fiz um vídeo falando novamente sobre o cloreto de magnésio e também abordando um pouco sobre ufologia. Né? Meu nome é Valdo, tenho poucos seguidores, infelizmente. Vai se fazer. Talvez se eu fosse um outro assunto, ou então, não sei. Eu vejo no YouTube coisas assim inexpressivas, pelo menos para a minha idade, e que tem uma visualização enorme. Mas eu estou aqui. Inicialmente eu quero novamente falar sobre a questão da arritmia. Rapidinho. Eu continuo a tomar o cloreto de magnésio, possivelmente por teimosia. E também porque não faz mal. E porque é um elemento muito importante para a vida humana. Isso está mais do que provado. E eu quero apenas dizer que eu iniciei agora, isso vale como proposta para outros que estão com problema de arritmia, um tratamento com um médico, inclusive até meu vizinho, ele é ortopedista, traumatologista, e ele, por ser chinês de Taiwan, ele também utiliza a acupuntura e a medicina chinesa. Eu fiz 2 sessões com ele agora, conversei com ele. Eu fiz 2 sessões com ele agora, onde ele usou as agulhas, né? E vou lhe dizer uma coisa. Eu fiz a segunda sessão, sexta-feira. Ele utilizou um outro processo, que é um processo japonês, não é mocho bustão, como é? É que usa, ele usa uns aparelhos que fazem pressão. Agora, no momento, eu vou, numa oportunidade, vou dizer exatamente do que se trata. E na quinta-feira eu fiz a segunda sessão, aí ele usou as agulhas, né? E eu, sinceramente, me senti melhor. Eu me senti melhor. Eu não quero, soltar rojões, foguetes, sabe? Porque eu já fiz isso aí com algumas coisas. A minha antiga médica, a doutora Sueli, pediu para que eu fizesse relaxamento. Eu fiz relaxamento e no início houve uma melhora, mas depois voltou novamente ao que era. Eu fiz também com ômega 3, lendo a respeito, utilizei o ômega 3
numa quantidade maior, e também não deu certo. Também fiz isso aí com a coenzima Q10, mais recentemente utilizei a coenzima Q10, também não deu certo. E agora, mais ainda recentemente, o cloreto de magnésio, né? Que também no início se mostrou positivo, mas depois caiu num denominador comum e, com isso, voltou ao que era. E agora eu estou fazendo com esse meu médico vizinho e eu espero que as coisas, de uma certa forma, tenham uma outra direção. E que aí, então, aí sim eu possa soltar alguns fogos, né? Este aqui deve ser o 11º vídeo que eu faço. Inclusive o Dr. Luiz, que é o meu médico atual, diz que eu estou me tornando um youtuber. E não é isso que eu quero, né? O meu sentido é me ajudar e, quem sabe, ajudar outras pessoas, né? Eu sei que no campo do problema da arritmia tem muita gente precisando de ajuda, então quem sabe, eu possa contribuir. Então eu estou fazendo um tratamento agora com acupuntura, né? E amanhã deverei fazer a terceira aplicação, sessão. Com relação à questão de extraterrestres, para diversificar um pouco, eu quero acrescentar algumas coisinhas que eu não acrescentei no vídeo passado. Existiram 2 vídeos, aliás, 2 filmes que me chamaram muito a atenção e que foram significativos para mim. O primeiro, em preto e branco, foi um filme chamado O Dia em que a Terra Parou. E o segundo filme, que eu assisti em avant-première, com um convite comprado pelo professor Salvatore de Salvo, foi Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Para mim, 2 filmes muito significativos. Nada aquela baboseira de guerras entre mundos, o nosso planeta sendo atacado e tudo mais. Foram 2 filmes muito significativos, pelo menos para mim. Agora, eu tenho visto muito vídeo no YouTube, né, falando sobre essa questão de extraterrestres. E inclusive até alguns e outros, a aproximação de um corpo celeste chamado Nibiru, sei lá qual o nome, entende? Que poderia colocar em risco o nosso planeta. Bom, até onde eu sei, o nosso planeta, ele sempre teve em sua trajetória perigo. Ele sempre correu perigo. É um corpo celeste que está circundando numa rota elíptica o nosso astro-rei, o Sol. Então, muitas coisas podem acontecer. Inclusive, sabe lá
a quantidade que caem todos os dias de fragmentos do espaço no planeta. Alguns, inclusive, até de consideráveis proporções. Mas até agora não existiu um que realmente colocasse em risco o nosso planeta. Mas isso não quer dizer que estejamos isentos. Agora, essa questão desse corpo celeste que entrou numa órbita do Sol e que pode provocar problemas graves ao nosso planeta, eu não sei, eu não vi nenhuma notícia fidedigna de um centro de astronomia importante da NASA, ou então um centro europeu espacial, ou soviético, ou chinês, ou japonês, falando sobre qualquer coisa a respeito disso. Então, para mim, isso é tudo notícias falsas, que não acrescentam em nada a nossa vida, que já é meia complicada. Não acrescento em nada. Entende? E existe mais uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Isso é a minha interpretação. É o Valdo que está falando. Estamos comentando a respeito de que o tempo na Terra, o dia não é mais 24 horas. Estão dizendo que está havendo uma mudança, que agora são 18 horas, 16 horas, varia. O meu relógio continua ainda acertado. 24 horas. Até agora, não houve nenhuma alteração astronômica ou de um centro importante dizendo que o nosso tempo diminuiu. O que está acontecendo é uma questão do tempo psicológico. É o tempo psicológico que altera. E, inclusive, em relação ao tipo de vida que nós estamos tendo. A corrida do dia a dia. Do dia a dia. Agora, eu queria perguntar a vocês, quem é que passou? Quem ainda, eu não digo para as crianças ainda não tiveram essa oportunidade de observar. Mas o jovem, enfim, o mais adulto, e até nós, da terceira ou quarta idade, que eu já devo estar na quarta idade, já observaram. Quem é que já não passou pela experiência do tempo mais lento e mais rápido? Dou como exemplo o seguinte: uma viagem. Marca uma viagem para daqui, vamos supor, 2 meses, como uma vez aconteceu comigo. Uma viagem que eu fiz à França, para visitar um sobrinho meu. Naquela época eu trabalhava na Varig e ocorreram preparativos para a viagem. Parece que o tempo não passou. E ver passaporte, e ver documentação, e dólares numa época difícil do governo Sarney.
E o tempo parece que não passou. Entende? Aí chegou a data da viagem. Conseguimos embarcar e lá chegamos para visitar aquele meu sobrinho que estava morando na França. Foram 16 dias que passaram assim, ó. De repente, já estávamos de volta. De repente, já estávamos a caminho do Brasil novamente. E isso acontece, já aconteceu comigo várias vezes. Antecipação de prova, entende? Que eu tive que fazer no passado. Parece que o tempo não passava. Aí, de repente, chega na data da prova, rapidinho. Então, nós estamos diante de um tempo psicológico e que todos nós estamos vivendo, onde os dias passam mais lentos ou mais rápidos. Ou mais rápidos. Ontem mesmo estive na casa de um amigo e ele me perguntou: Valdo, o que você faz para passar o tempo? O que você faz? E ele é um pouco, ele é mais moço do que eu. Ele ainda não chegou nos 70 anos. E eu já passei um pouquinho dos 80. Eu falei, eu invento. Eu tenho um aquário marinho que eu cuido. Agora mesmo cuidei. Fiz uma série de coisas. Faço coisas. Ajudo a esposa. Faço coisas aqui em casa. E às vezes o tempo custa para passar. E em outras vezes o tempo passa rápido. E é assim que a vida caminha. Sempre foi assim. Até agora, não existe nenhuma comprovação científica de que a Terra tenha alterado o seu tempo. O tempo continua o mesmo. Às vezes a diferença é de alguns poucos segundos que não representam nada. Então, esse negócio de dizer, não, tempo, agora são 18 horas, nós não estamos mais vivendo 24 horas, é tudo balela. Até que se prove o contrário. Até que alguém chegue e diga, olha, o relógio de vocês tem que ser acertado, porque não é mais o tempo. Mas eu acredito que isso aí, a não ser que haja um cataclisma, que mude o eixo da Terra, a rotação da Terra, não vai acontecer. Então, esse é o meu vídeo que eu estou fazendo hoje, dia 26 de agosto. E que apenas eu quero acrescentar algumas coisas ao vídeo passado. Entende? Eu vendo os vídeos no YouTube, vejo muito aquilo que os americanos dizem, fake news. Coisas que não têm sentido, não têm comprovação. Entende? Coisas que, sabe, nós ainda precisamos aprender muito, sabe? Aprender muito. E encerro apenas voltando a comentar a respeito de que, no momento, eu estou fazendo um tratamento com o meu vizinho, né, que é médico, e que eu espero que as agulhas que ele está colocando, né, amanhã vai ser a terceira sessão, sejam bem dirigidas por um plano maior, que vocês podem até chamar de Deus, enfim, como queiram. Até breve. E assim encerro. Até mais.